vai começar novamente a ser estudado na casa. Então, no item 2, Kardec coloca a autoridade da doutrina espírita. Importante que essa introdução, para a gente compreender vários aspectos de como foi codificado a doutrina e, mais especificamente, como surgiu o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando nós falamos da palavra autoridade, nós estamos dizendo de um direito, de um poder que alguém ou alguma instituição tem de atuar, de decidir, de se fazer obedecer. Então, nós vamos falar dessa autoridade em relação à doutrina espírita. E Kardec criou um método que ele chamou de controle universal do ensino dos espíritos. Ele mesmo que criou esse método, na época, para ter certeza de que os espíritos se comunicavam, e que eles estavam dizendo a verdade. Então, esse método, nós sabemos que foi criado porque os espíritos, na época que surgiu a codificação da doutrina espírita, eles se manifestaram bastante. Não é que eles começaram a se manifestar nessa época, sempre houve manifestação de espíritos, mas nessa época houve maior número de manifestações em todos os lugares, em todos os países, por vários médiuns, médiuns de todas as crenças religiosas, de todo grau de instrução, de classe social. Então, era necessário que fosse assim, Kardec explica, para deixar claro que esses ensinos viriam do mundo espiritual e não seriam obra das pessoas encarnadas, dos homens. Então, o Espiritismo, desde o início, ele se coloca em terreno neutro nesse sentido, para poder ter essa autoridade de chamar todas as religiões. Tanto que o Espiritismo, ele, além de religião, ele é filosofia e ciência. Quando ele se coloca nesse terreno neutro, é para chamar os outros também, todas as correntes, ao exercício da fraternidade. Então, a força da doutrina espírita, essa autoridade do Espiritismo vai estar exatamente nessa universalidade dos seus ensinos. O que isso significa? Milhares de vozes que se fizeram ouvir ao mesmo tempo, simultaneamente, anunciando os mesmos princípios para todas as pessoas. Foram anunciados tanto para sábios quanto para ignorantes. Kardec sabia, e isso a humanidade só foi compreender depois da doutrina espírita, que os espíritos são as almas dos que viveram na Terra. Então, antes da doutrina espírita, se acreditava muito nas comunicações dos espíritos. Em qualquer comunicação era tida como verdadeira, e havia muitas distorções a respeito das comunicações. Então, ele vem nos mostrar que nós temos que entender que não é porque o espírito está no mundo espiritual que ele conhece toda a verdade, e que ele também está falando coisas reveladoras que são importantes
graças a Deus, existem os espíritos benevolentes, os protetores, os espíritos superiores. E para distinguir, né, a verdade da falsidade, e isso é uma das grandes importâncias que o Espiritismo veio trazer para nós, né? Ele apresenta então 2 controles para podermos interpretar e estudar as mensagens que chegam para nós através dos Espíritos. O primeiro controle é o controle da razão. Deve-se analisar com razão tudo aquilo que vem dos Espíritos, e foi assim que ele e a sua equipe procedeu, né? Então, aquilo que não possui bom senso, aquilo que não está dentro de uma lógica rigorosa, deve ser rejeitado, né? Por mais respeitável que seja o nome do Espírito que assina aquela mensagem, deve ser rejeitado se não tiver bom senso, se não tiver lógica. Veja bem, por esse primeiro controle a gente já pode, né, descartar várias coisas que às vezes a gente vê em livros, em mensagens espíritas, que às vezes são tidas e divulgadas como verdadeiras. Então, o primeiro critério tem que estar dentro da razão. E o segundo, para se evitar falsas interpretações ou interpretações pessoais nossas, né, dos encarnados, esse controle é o aconselhamento, a conversação entre os espíritas, entre os estudiosos da doutrina espírita, e observar a opinião da maioria. Isso no que diz respeito às revelações. Então vamos supor que a gente recebe aqui, né, no centro, uma mensagem nos falando que o mundo vai acabar na semana que vem, e que a gente se prepare, né, e dando várias sugestões e assustando e tudo. Então, como proceder? Já começar a dar essa notícia para todos, né? Uma entidade falou que o mundo vai acabar. Então, é um exemplo assim, né, grotesco, mas é mais ou menos assim que funciona. Antes de qualquer divulgação de uma notícia, que ela seja, então, submetida a esses 2 controles. E se isso for concordância, né, se tiver concordância nesses ensinos, essas revelações também têm que ver se elas foram feitas espontaneamente, né, ou se foi alguém que perguntou, né, e induziu o médium, mas o mundo vai acabar aí, né? Aí o médium fala, vai, semana que vem. Então, as grandes revelações trazidas dos Espíritos para a humanidade são feitas espontaneamente e vêm através de um grande número de médiuns, estranhos uns aos outros, que não se conhecem, e em diversos lugares. E foi assim que Kardec fez. Kardec recebeu milhares de comunicações, ele mesmo conta, né, como foi feito, de vários países, que totalizaram 1000 centros espíritas, e de todas essas informações, ele percebeu quais eram as que estavam concordantes entre si, né, e com a assistência dos espíritos superiores, um deles, o Espírito São Luís, que o ajudou muito na codificação, nas perguntas e nas respostas. Então, assim, ele codificou a doutrina espírita e deixou para nós, nessa introdução, que esse método ele seria importante para aquela época e também para o futuro do espiritismo, para sempre na doutrina espírita. A gente vê que quem estuda a doutrina espírita com dedicação, com perseverança, quem procura interpretar os postulados da doutrina, as situações, os acontecimentos da vida sob essa
ótica espírita sempre encontra um aprofundamento. Então é por isso que às vezes a gente lê uma pergunta do Livro dos Espíritos hoje, entende ela de uma maneira, daqui 2 meses a gente lê a mesma pergunta, existe um aprofundamento do nosso entendimento em relação àquela questão. Por quê? Porque existe verdade, porque existe racionalidade. Então, isso ao mesmo tempo, esse controle, a prevenção e o remédio contra distorções na doutrina espírita, contra opiniões individuais dos homens que tanto prejudicam qualquer doutrina que seja. Então, ele fala o seguinte: se alguém traz alguma informação que é contrária aos ensinos da codificação, essa pessoa precisa comprovar. E comprovar como Kardec fez. Não é só apenas um médium dizendo, vários médiums em vários lugares, né? E que nós não devemos divulgar informações que não sejam comprovadas, porque a nossa responsabilidade, com o cuidado que Kardec teve, é muito grande. E se nós fizermos isso, se nós prejudicarmos a doutrina nos seus fundamentos, nós teremos que responder por essa responsabilidade. E muito cuidado com notícias extraordinárias, notícias fantásticas que vêm do mundo espiritual. Por quê? Porque os espíritos superiores têm 2 características marcantes: eles são prudentes e eles são muito sérios, né? Aquilo que não é útil à humanidade e aquilo que não é útil a nós individualmente, não faz parte do interesse deles que a gente fique preocupado com isso. Então a gente vê falar em todas as correntes religiosas, nesses tempos que nós estamos vivendo agora, que os tempos são chegados, né? São sinais que nós temos, está chegando os tempos, e às vezes a gente fica pensando o que é isso, esse tempo que chegou. E Kardec, na Gênese, ele vai explicar que isso significa que depois desse progresso enorme que a humanidade conquistou através das ciências, das artes, da tecnologia, só a tecnologia trouxe para nós, né, soluções enormes para um bem-estar material. Então, que agora, depois de tudo isso feito, resta para nós, como seres humanos, fazer o progresso moral, né? Que é fazer que se estabeleça entre nós, seres humanos, irmãos que somos, caridade, fraternidade e solidariedade. E que esse bem-estar, porque o bem-estar material nós conseguimos com os recursos amoedados, né? Com o recurso financeiro, nós conseguimos ter boas casas, nós conseguimos lazer, proteção, várias coisas importantes também para a nossa evolução, mas coisas que nossos recursos podem nos trazer. Mas ele diz que não há recurso que traga para nós segurança, bem-estar interior, felicidade, não há recurso que traga amizade, esperança e paz. Então a nossa humanidade entrou nesse novo período, onde práticas, dogmas, situações ultrapassadas, né, que tentam manter as pessoas alienadas com uma visão restrita, uma visão limitada de sua existência e do mundo como um todo. Essa doutrina faz parte do mundo velho e ela está destinada a ruir. Então agora não é para nós só a nossa inteligência que nós precisamos aprimorar,
conhecimento formal, estudo, né? E nós estamos nesse período necessitando de aprimorar os nossos sentimentos. E para isso é preciso destruir em nós orgulho e egoísmo. Não apenas nos indivíduos, apenas em si mesmo, mas nas nossas instituições também, sociais, que estão também repletas de orgulho e de egoísmo. Então, esse progresso moral que Kardec fala na Gênesis é uma nova ordem. Quando a gente fala uma nova ordem, a gente pensa nessa, né, teoria que está sendo muito veiculada, uma nova ordem, né, uma teoria de conspiração e tudo. E a gente lê nesse capítulo, a gente às vezes até confunde, pensa, nossa, será que Kardec queria, né, está parecendo os discursos dos candidatos, né, parece que está parecendo discurso político, porque eu tirei isso da fala de Kardec e olha o que ele fala dessa nova ordem que nós já entramos, né, nesse período. Ele fala de novas maneiras das pessoas se relacionarem umas com as outras, de oportunidades para todos, com valorização das diferenças, tempo para trabalho, lazer, família e educação para todas as pessoas. E olha o que ele diz, isso aqui muito bonito, né, para todos nós, que a todos os seres humanos deveriam ter as suas necessidades básicas garantidas, porque ninguém deverá, nessa novo modelo de humanidade, que é a terra renovada, ninguém deverá passar fome e ninguém deverá viver desabrigado. Mas, como a gente sabe, ele fala também que nada desse mundo maravilhoso, né, que ele descreve aqui para nós, vai ser conquistado sem luta. Mas essas lutas não serão lutas de armas, mas serão lutas de ideias, lutas pela liberdade, lutas pelo futuro ambiental do planeta Terra, que a gente sabe que está sendo, né, muito prejudicado e que vai ficar no passado todas as intrigas. Ele cita as menores intrigas, né, de irmão contra irmão, por causa da cor da pele, por causa do país onde se nasceu, né, por causa de condição financeira. Então, tudo isso a gente está vendo como se fosse um retroceder, né, um pipocar de situações entre as nações, de pessoas que migram de um lugar para o outro, de pessoas, tudo isso a esse chamado atual de fraternidade não só entre nações, mas fraternidade entre seres humanos, entre seres que se reconhecem irmãos e filhos do mesmo Pai. E nesse contexto nós vemos a doutrina espírita iluminando o caminho quando nos propõe as vidas sucessivas e fala que nós reencarnamos, que nós não temos só essa vida, portanto é preciso prestar atenção o que nós estamos fazendo com essa encarnação nossa, que passa muito rápido. Quando a gente vê, a gente já está desencarnando, né? E quando o Espiritismo também nos chama a caridade desinteressada e a solidariedade entre nós encarnados e desencarnados, porque nessa meta de progresso, não só nós encarnados estamos, né, passando por revolução. No mundo espiritual, e a gente tem notícia disso nas mensagens, né, lá também estão passando por mudanças. Os espíritos também evoluem, os espíritos estão se desdobrando para nos auxiliar, para nos esclarecer em nossas dúvidas nesse momento atual, trazendo para nós esperança, né, de um destino feliz para todos nós. E exatamente essa doutrina
adquirindo espaço em nossos corações. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec pega o ensino moral do Cristo para nos chamar a esse despertar de consciência. Então, como o Leonardo citou isso no estudo dele passado, né, que foi o primeiro item 1, quando Jesus disse: eu tenho muitas coisas para falar para vocês. Está lá, né, escrito em todos os evangelhos. Só que vocês não podem ainda entender, mas eu vou mandar alguém, eu vou mandar o Espírito de verdade, né, para poder repetir as minhas lições, porque Jesus sabia que as suas lições seriam esquecidas, que as suas lições seriam distorcidas, né? E ele diz: e o Espírito de verdade vai dizer coisas novas, coisas que vocês ainda não podem compreender. Então, os tempos chegados significa o momento de nós abandonarmos as nossas ambições, os nossos debates sem glória de vaidade e vivermos esse Cristo orientados pela doutrina espírita, que traz para nós um Cristo livre, um Cristo descido da cruz, um Cristo próximo dos nossos corações, né? E ele diz que vos ameis uns aos outros. É um ensinamento maior, como vos tenho amado, né? Então, essa inquietação interior que toma conta do ser humano no momento atual, esse paradoxo entre tumulto e solidão, só vai ser resolvido através da vivência do amor. E essa vivência do amor nós podemos aprender com Jesus e sermos orientados pelo Espiritismo. Então, não é nós ficarmos assustados e nem tristes com as situações que nós estamos vivenciando no nosso planeta. Tudo faz parte de um processo mesmo de transição. É como aquele remexer os móveis, né, para se organizar a casa. Então, não ficarmos também tristes nem depressivos pelas situações atuais, porque a vida de Jesus foi um hino de amor, né, por nós, por cada um de nós. Então, devemos ser pessoas alegres, apesar de todas as adversidades, porque quem já conseguiu esse encontro com Jesus de verdade, internalizar as suas lições de amor, não tem mais motivos, né, de tristeza, porque as dores importam menos, porque no ensino de Jesus não estamos presos às dores, porque Ele veio nos ensinar a liberdade, a viver a liberdade. Essa liberdade ela é conquistada interiormente, não é o outro que te concede a liberdade, mas você mesmo, né? Então, não, de nada vale tristeza e até mesmo a morte, que às vezes nós achamos que destrói tudo. No ensino de Jesus nós vemos a ressurreição e vemos a vida eterna. Então, Jesus, para nós, é a representação máxima do amor de Deus, né? Aquele que veio e carregou dores que Ele não merecia, para nos ensinar a carregar as nossas, que são bem merecidas, que veio, provou dos seus companheiros mais próximos a traição, para que nós tivéssemos coragem de suportar o abandono que muitas vezes nós temos merecido. Então, Jesus, do alto da cruz, Ele traz para nós a maior lição de perdão, se nós pudermos fazer essa análise profunda conosco mesmo. Ele disse: perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, compreender que o outro não sabe o que faz quando nos ofende, desculpar, apagar essa mágoa e não guardar ressentimento, essa é a mensagem. Difícil, mas o dia que essa mensagem for
vivida e sentida por cada um de nós em nossos corações, nós não vamos mais sentir abandono e nem solidão, porque vamos sentir Jesus e os seus mensageiros nos amparando. Nós vemos que na vida de cada um de nós chega um instante, um momento, que só esse amparo, essa presença